Entre 1976 e 1990, importar veículos ou qualquer outro tipo de produto que tivesse similar nacional era proibido no Brasil. Nesses 14 anos, diversos fabricantes de carrocerias usaram muita fibra de vidro e muita criatividade para atender os mais diversos tipos de nichos no mercado nacional, desde esportivos até utilitários. Muitos veículos foram feitos baseado, inspirado ou até plagiado de carros estrangeiros de marcas famosas. E hoje vamos ver alguns desses exemplos. Olá amigos do canal PL, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva também para ficar por dentro das novidades, você não vai pagar absolutamente nada e ajuda as nossas produções. Eu sei que você gosta desse tipo de nostalgia e é muito interessante a gente voltar no passado e entender esse contexto, a gente gosta de relembrar. Eu sei que muita gente também fica acessando aí o OLX e outros classificados online, procurando anúncios de carros que muitas vezes não pode comprar. Eu inclusive às vezes faço isso, me pego lá olhando anúncios tal, de carros que realmente no momento não dá. Mas hoje uma grande maneira, isso é muito importante que você preste atenção, uma grande maneira de você turbinar o seu orçamento para que você consiga realizar o sonho de ter um carro antigo ou reformar, fazer procedimentos que você queira fazer no carro que você já tem, aumentar a sua frota, tudo isso pode ser feito com isso aqui, ó, com o seu celular. É graças ao celular, graças à internet que nós hoje estamos apresentando essa nostalgia para vocês. E a internet tem mudado a vida de muita gente. Eu quero falar um negócio para você que é muito importante. Eu não colocaria em risco a minha reputação que construí ao longo dos últimos anos, mostrando coisas que eu não acredito. Eu só realmente falo aqui sobre coisas que eu realmente acredito, vocês sabem disso. Eu queria deixar na descrição desse vídeo um link e olha, é importante que você tenha em mente, não é cassino, jogo de azar, não é nada disso, joguinho online, pessoal, é uma coisa séria, é uma maneira prática de você ganhar dinheiro extra, ou até para quem está desempregado, ganhar de fato uma renda realmente com o celular, sem sair de casa. Eu tô falando sério para você. Tá em dúvida? Tá descrente? Já viu muita baboseira por aí? Aqui é diferente, eu garanto para você. Por essa razão, acessa o link que tá na descrição desse vídeo, você vai falar com meu amigo Gustavo. Tem vários exemplos práticos reais para mostrar para você que de fato é possível sim ganhar dinheiro na internet sem demagogia, sem enganação. É realmente uma maneira eficiente de você arrecadar dinheiro online usando o seu celular. Então clica nesse link, vale a pena você, olha, tá aqui na descrição, acessa lá, porque realmente você vai ver na prática os resultados e que é possível você arrecadar dinheiro para aí sim você conseguir comprar aquele carro que tá lá no Marketplace esperando você. Olha a bela Mercedes SL W113, um dos modelos mais emblemáticos da marca que foi produzido entre 1963 e 1971. Usando como base o modelo 1970 do conversível alemão, a Phoenix ou Phoenix, já vi gente falar dos dois jeitos. Vamos falar Phoenix, foi fundada em 1982 no Rio de Janeiro. Como todo bom fora de série, tinha sua carroceria confeccionada em fibra de vidro e usava toda a mecânica e chassi do Opala, que no processo de fabricação também era revestido com fibra de vidro para evitar a corrosão. Algo similar ao processo de fabricação dos chassis da Gurgel. Podia vir com motor de 4 ou 6 cilindros, câmbio manual de 4 ou 5 marchas ou até automático. Sua produção mensal era na casa de 30 unidades. A Mercedes nunca contestou essa réplica, mas também não permitiu a utilização do logo, que teve que ser substituído por outro em 1984. Depois de um tempo, o nome Phoenix foi trocado por LHM Indústria Mecânica Limitada, que encerrou as atividades no ano de 1987. Existiram outras réplicas de outros modelos da Mercedes feitos por outros fabricantes. Naquele tempo, pessoal, surgiam fabricantes novos de maneira independente em qualquer fundo de quintal aí. Algumas eram mais profissionalizadas, com mais recursos, e outras não. Um outro modelo da Mercedes feito foi esse, fabricado no Rio pelo mecânico aeronáutico Jorge Ferreira da Silva. Chamado de Mirage, ele era uma
cópia dos Mercedes SL da geração seguinte à da Phoenix, a W107, produzida de 1972 a 1989. O conversível fabricado nos anos 80 também tinha como base a mecânica do Opala, em versões de 4 ou 6 cilindros. Como a importação de peças era restrita, eles tinham que improvisar. Notamos isso, inclusive, nas lanternas traseiras de Corcel 2 instaladas de cabeça para baixo. Recentemente aqui no canal eu falei sobre curiosidades do Herbie e também dos filmes. Inclusive eu tenho aqui alguns filmes, né, da saga do filme, tenho 3, mas está faltando alguns. Inclusive um dos que faltam é justamente o que eu vou falar, um Fusca em Monte Carlo do ano de 1977. Por que eu tô falando desse filme? Porque nesse filme o Herbie se apaixona por um Lancia Monte Carlo ano 1976. Esse daí é um belo carro esportivo, desenhado e produzido em Grugliasco, na Itália, pela Pininfarina. Aqui no Brasil nós tivemos também o clone dele feito de fibra de vidro pela Guepardo. Ele foi lançado em 1982 usando como base um lançamento ainda recente da Volkswagen, o sedã Voyage. No caso aí eles enxertaram a traseira do Gol e também colocaram um teto que podia ser removido. Pô, olhando aí, vocês estão perguntando por que já não usaram logo um Gol? Porque em 1982 o Gol era refrigerado a ar. E notem a frente desse carro, é a frente do Voyage, com motor MD, já mais moderno, refrigerado a água. Então era realmente, de fato, um Voyage com a traseira do Gol. Curioso, né? Ficava um resultado bem exclusivo, principalmente quando o teto, que era rígido, mas podia ser removido para curtir um belo passeio na orla da praia. Vejam só a bela Passat Variant 1979. Belo carro, associava a moderna mecânica do Passat ao espaço de uma perua de verdade. Só que lá fora. Aqui no Brasil, a Volkswagen ofertava aos seus clientes a Variant 2, que apesar de ser o melhor refrigerado a ar nacional já feito, era defasada em relação às concorrentes. Mas concessionárias da Volkswagen como a Sorana se encarregaram de fabricar versões perua ou Wagon do Passat nacional. Inclusive em um dos últimos vídeos do canal eu falei exatamente sobre isso. Não foi só a Sorana que fabricou peruas do Passat, a Dacon também fez isso e uma concessionária carioca chamada Besouro também criou uma espécie de Passat, uma mistura de Paraty com Passat lá nos anos 70 também. Após o lançamento da Paraty em 1982, essas modificações em cima do Passat deixaram de fazer sentido, então não foi feito mais. Porém, antes da Paraty, algumas unidades foram feitas e são raras hoje em dia. Lançado em 1982, o Monza foi sem dúvida um dos maiores sucessos da Chevrolet na década de 80. Símbolo de status, ele serviu de base para várias empresas fazerem o que ficou conhecido como Monza-Benz ou Monza 190e, que, como o nome já diz, buscava se assimilar ao Mercedes 190e da época. As modificações incluíam a ampla grade dianteira enxertada na frente original do Monza. Os faróis dianteiros não eram trocados, mas as setas e lanternas traseiras eram as mesmas do sedã original. As rodas eram réplicas também, porém no padrão de 4 furos. Internamente podia receber bancos de couro, o painel do próprio 190e, limpadores de faróis e teto solar com controle elétrico. Muitas vezes as peças enxertadas nesses Monzas eram originais da própria Mercedes, que acabavam vindo no Brasil por baixo dos panos através de algum funcionário da Varig. O Chevrolet Opala também foi usado como base para réplicas de carros estrangeiros e marcas de luxo. No começo dos anos 90, o engenheiro Hércules Peixoto, de Belo Horizonte, transformou um Opala SLE 1989 em um Rolls-Royce Silver Spirit. Só que vocês até notam aí, a placa já era cinza, né? Isso foi feito nos anos 90 e as aberturas das importações já estavam bombando no país. E essas adaptações em carros nacionais não faziam mais sentido. É por isso que essa modificação em específico não vingou. Na mesma vibe do Guepardo, a Sulan
que também ficou bastante conhecida na época por suas modificações, dava ao pacato Passat brasileiro a aparência de Audi 4, que lá nos anos 80 brilhava nos títulos de rally pelo mundo afora. A obra incluía alterações nas colunas traseiras, lanternas que eram as do Fiat Uno, remoção de quebra-ventos, forrações em couro e, claro, muita fibra de vidro. Na mecânica entrava um motor 2.0 de 122 cavalos, suspensão mais firme e freios mais eficientes. Essa réplica quase perfeita não incluía, obviamente, a tração integral e nem os 420 cavalos do Audi 4 alemão. Mas, sem dúvida, esse kit, esse visual, já era suficiente para encher os olhos dos brasileiros na época. Quem acompanha os shorts aqui do canal deve ter visto que eu postei hoje, inclusive, um shorts sobre o Mini Dacon dos anos 80. Curioso analisarmos como eles eram criativos para usar as peças que tinham à mão aqui, como o mercado era realmente restrito. E com o Dacon 928, que era um pouco maior, não era diferente. Ele era uma réplica do Porsche 928 e pasmem os senhores, esse carro originalmente era um Volkswagen Gol. Isso mesmo, um Gol quadrado. O artista responsável por trocar a roupa do Gol e vestir esse visual de Porsche foi o renomado projetista Nísio Campos. Vejam a lanterna traseira, muito parecida com a do Porsche original, só que aqui era a lanterna da Kombi, colocada deitada, no mesmo esquema que a Puma também usava. Não ficou parecido? Eu achei que ficou bem legal. Do Gol GT 1984, que foi o carro que serviu de base, só restou mesmo o interior, o painel, a estrutura do monobloco e a parte mecânica. Só que o motor MD 280 de 4 cilindros teve a cilindrada aumentada de 1.8 para 2.1. Rendia 99 cavalos, o que era de fato bom para os padrões da época, mas bem menos que os 310 cavalos do V8 original usado no Porsche 928 de verdade. Meus amigos, é muito legal a gente observar como os caras eram criativos. Você veja só, né? O Mini Dacon, a seta dele é uma seta de Kombi. E você olhando de frente, realmente não parece. Assim como a lanterna traseira. A criatividade imperou no Brasil naquele tempo, coisa que infelizmente hoje já não tem tanto mais. Hoje é tudo mais globalizado, tudo meio parecido ao excesso, e é basicamente dessa maneira. Se não é inscrito no canal ainda, por favor, faça isso, porque senão você vai acabar esquecendo. E tem vídeos semanalmente aqui no canal, muita nostalgia. Temos agora também o Fusca Série Prata, uma série especial, e pelo que eu estava vendo com meu amigo Giovanni Moreira Afonso, cerca de menos de 300 unidades que se tem conhecimento. Deve ter sido feito na época umas 1.000, 1.500 unidades, mas que se tem registro realmente não chega a 300. Fusca Série Prata, semana que vem tem vídeo novo e uma revelação muito legal também que nós vamos fazer, todos irão gostar. Sigam as redes sociais, as redes vizinhas também do canal PL, está aparecendo aí embaixo todas as redes que nós temos disponíveis para você ver os shorts, os vídeos curtos e muita curiosidade e nostalgia aqui também. Um grande abraço a todos, um abraço ao meu amigo Gustavo também, e é isso aí. Até mais, pessoal. Tchau.